Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam no coração, na vida de cada um de nós. Ao iniciarmos esse nosso momento de reflexão, pedindo que o Espírito Santo habite em nossas vidas, abra nossos corações e mentes para meditar na palavra do Senhor. Amém. Talvez você já tenha vivenciado alguns momentos difíceis. Sabe aquela situação onde o celular toca? Mas o celular toca e você já sente aquele tremor no coração? Porque aquela ligação não é uma ligação que você está esperando. Sabe aquela situação onde você olha no celular, de repente tem um áudio de alguém e você sabe, não sei se eu quero ouvir. Sabe aquela situação onde você tem uma mensagem dizendo assim, preciso conversar com você. E ali, naquele momento, você sente o coração muito pesado com aquilo que pode acontecer. São situações em que muitas vezes nós já passamos. Se a gente lembrar o Salmo 130, ele começa dizendo com situações em profundo desespero. Não são só essas situações que vêm até nós que nos geram angústia e desespero. Às vezes são outras situações que vão nos acompanhando na caminhada da nossa vida. Às vezes aqueles momentos onde a gente meio que sozinho vai gerando em nossos corações um sentimento de peso, de ansiedade, de aflição, de uma preocupação que muitas vezes a gente nem sabe nomear o que é isso. Talvez a gente esteja passando por um momento de uma culpa que a gente vai carregando aos poucos e não sabe como resolver essa situação. Talvez são outras situações de relacionamento com o nosso esposo, o nosso marido, esposa, junto com os nossos filhos. Às vezes aquela situação de emocional, ou aquela distância mesmo física que vai nos abalando, ou tantas outras situações que estão ao nosso redor, que faz com que a gente olhe para o Salmo 130 e diga assim, ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Sabe quando aquelas situações onde foge do nosso controle, e na verdade são aquelas situações onde a gente percebe que nós não controlamos a nossa vida. Nós não controlamos o nosso tempo, nós não controlamos nem mesmo a morte. E é quando nós não controlamos, e quando a gente percebe que a gente não controla isso, a gente se coloca clamando, assim como o Salmo no versículo 2, escuta meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Ouve o meu pedido de socorro. Se a gente olhar todos os textos, a gente vai perceber um detalhe muito importante para nós hoje. É como se Deus nos pegasse pela mão, e assim, eu não vou te abandonar, você não está sozinho, venha comigo, que eu quero te mostrar algo que muitas vezes a gente não consegue perceber, no meio do sofrimento, no profundo do desespero, quando a gente está lá nos momentos de angústia e aflição, vai ter momentos onde a gente não vai perceber isso, e Deus pega na nossa mão, e fala assim, eu quero caminhar com você. E nessa caminhada que ele faz, ele começa lá no texto do Antigo Testamento, em Ezequiel 37. Não sei se vocês repararam, se o texto chamou a atenção de vocês, se vocês já conheciam esse texto antes, mas mexe com a gente, não mexe? De repente Deus ele leva o profeta Ezequiel num vale. Não é uma imagem que a gente está acostumado a ver. Não é uma situação que nos causa alegria ou prazer. De repente Ezequiel está diante dos seus olhos um vale com ossos secos. E ali a gente logo percebe que é um lugar onde reina o silêncio. É um lugar onde não tem
vida. Então Deus pergunta para o profeta Isaías, lá no versículo 3, homem mortal, uma pergunta muito distante de algo que a gente pode produzir: será que esses ossos podem voltar a viver? Será que esses ossos podem ter vida novamente? Vocês se lembram da resposta do profeta? Ele não argumenta, ele não questiona, ele não duvida, mas ele diz: só tu, Senhor, sabe se esses ossos podem ter vida. Ou, em outras palavras, o que o profeta está dizendo é: só a tua voz que faz com que possa acontecer algo extraordinário, trazer vida aonde é um vale de ossos. E então a gente muda de cenário. De repente, de Ezequiel a gente vai para o Evangelho de João, e ali não há um vale de ossos, mas é um túmulo fechado. Ali também, não digo que reina o silêncio, mas ali a gente ouve pessoas chorando, o luto de duas irmãs, de pessoas que estão junto com elas, consolando-as naquele momento de despedida, de dor, de tristeza. Mas a realidade permanece a mesma. Há pessoas que consolam, mas ao mesmo tempo, diante dos seus olhos, parece que não há mais expectativa, não há mais esperança, não há mais futuro. Acabou. Percebe que tem um detalhe que conecta esses dois textos do Antigo Testamento, e tem um detalhe que conecta o texto do Evangelho de João. Não é o sofrimento diante do momento de dificuldade, não é a separação momentânea de alguém que amamos, mas é a ausência total de vida. Não há nada que demonstre que ali há vida. E onde não há vida, não há resposta. Os ossos não escutam, os mortos não conseguem reagir. E até mesmo quem está no profundo desespero não consegue buscar ajuda em si mesmo, sair sozinho. Então, para que algo aconteça aqui, precisa vir de fora. Porque percebe, não há situações onde parta deles a situação de mudar a realidade pela qual eles estão. Nem daqueles que estão lá no vale de ossos secos, nem de Lázaro que está no túmulo. Não pode partir deles, porque eles nada podem fazer. A ausência total de vida precisa vir de fora. E é exatamente ali que surge uma situação fundamental e transformadora. Uma voz. Parece sem sentido, mas Deus fala por meio do profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos, e de repente, por causa da voz de Deus, esses ossos começam a ter músculos, a se formar num corpo, mas ainda sem vida. De repente, essa voz fala de novo, pelo sopro do Espírito Santo, e ali há vida naquelas pessoas que antes estavam ali, naquele vale de ossos secos. Jesus se coloca na frente de um túmulo de alguém que estava há mais de 4 dias sepultado, e apenas com a sua voz ele fala, e Lázaro sai caminhando. Não faz sentido para esse mundo que nós vivemos, mas o Senhor escolheu agir não através da lógica humana, mas através da sua graça e misericórdia. Percebam, essa voz, ela não depende de quem ouve. Não depende de quem ouve. Não depende da capacidade, ou nossa capacidade de estarmos atentos ou prestando atenção, que eu vejo que todos vocês estão. A voz não depende daquilo que a gente pode produzir. Ou seja, a pergunta não é se você está ouvindo Deus. Não é essa a pergunta aqui. Mas a pergunta é: que voz é essa que pode falar para um vale seco de ossos? Que voz é essa que pode falar para alguém que está no túmulo e ainda essas pessoas ouvirem? Não há nada neles que faça com que eles ouçam. Está tudo nessa voz que fala.
Então eu quero convidá-los se vocês quiserem abrir o texto do Evangelho de João, quero me concentrar nesse texto. Todos eles são riquíssimos, a gente poderia ter muito a refletir, mas esse texto de João, ele nos convida a meditar sobre diversas perspectivas sobre essa voz que cria, que dá vida. E ali a gente começa a se confrontar, a palavra nos confronta com uma realidade muito importante e necessária, com a nossa própria condição. Quem nós somos diante de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos. Ou seja, um morto não reage, não melhora, não decide voltar. Vocês lembram dessa história aqui de Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus. A gente vai perceber isso em outros momentos, mas aqui também. Marta e Maria eram próximas de Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram irmãos. Lázaro convivia com Jesus. Marta, Maria e Lázaro sabiam daquilo que Jesus podia fazer. A gente já vai chegar ali. Então, quando Marta vai até Jesus, quando Jesus chega, estava em Betânia para Jerusalém, apenas 3 quilômetros, muito próximo. Logo no início diz que Jesus, ao ouvir falar que Lázaro, seu grande amigo, estava doente, ele não vai, mas diz, essa notícia ou essa doença não vai ser para reforçar a morte de Lázaro, mas para reforçar a natureza divina do Filho de Deus. Jesus poderia ter ido imediatamente, mas não vai. Mas quando Jesus vai até Marta e Maria, para as irmãs, acontece uma coisa que, tentando colocar dentro dessa lógica humana, tentando entender essa situação de quem nós somos diante de Deus, e ela fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe que isso é repetido por Maria depois. Se o Senhor não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Naquele momento, Maria nem consegue ir, ela fica em silêncio. Em outras palavras, elas já estão dizendo, Jesus, já passou do ponto. Se você tivesse para fazer alguma coisa, você deveria ter feito antes. Agora não dá mais jeito. Não tem mais o que fazer. Acabou. É isso que Marta está dizendo, se o Senhor estivesse aqui. Ela sabia que Jesus podia fazer isso. As pessoas sabiam que Jesus tinha poder. Se lembram aqui no versículo 37, ele curou o cego, que a gente refletiu na semana passada, né, com o nosso pastor estagiário José refletiu sobre nós. Ele curou o cego, ele multiplicou pães e peixes. Se o Senhor estivesse aqui, poderia ter mudado a situação. Agora não tem mais nada para fazer. Mas Jesus permitiu que eles passassem pelo luto, mas para revelar a glória de Deus. Jesus tinha dito para Marta, Maria e para muitas outras pessoas, haverá ressurreição, haverá ressurreição. Ele disse lá no Evangelho de João 4 vezes de forma consequente, haverá ressurreição no último dia, haverá ressurreição no último dia. Se a gente ler atentamente João, a gente vai perceber, Jesus ele não esconde isso, haverá ressurreição, haverá ressurreição. E o que ela responde? Ela sabe disso. Eu sei, ó Senhor, Ele vai ressuscitar no último dia. Ela está falando as palavras que ela ouviu, que elas ouviram do próprio Jesus, da boca do próprio Jesus. Mas aqui tem um aspecto que cabe também para nós. Eu tenho certeza que todos nós vamos poder dizer, eu creio que haverá ressurreição no último dia. Nós confessamos isso, nós acabamos de confessar no credo apostólico. Creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós cremos na ressurreição no último dia. Mas quando a dor da separação e da morte estão diante dos nossos olhos, é como se a gente dissesse assim, eu creio, Senhor, mas eu estou triste. Eu creio, Senhor, mas eu não entendo, por que tão cedo? Até mesmo, eu creio, Senhor, mas eu estou com raiva. Consegue entender?
Esse é um sentimento humano de Marta, de Maria, de nós. Nós entendemos isso, nós sabemos isso, eu creio, mas nós não entendemos. Porque isso não é algo para ser entendido, percebam? É algo para ser crido. No momento que a gente tenta entender aquilo que é inexplicável, a gente entra nessas situações Se o Senhor estivesse aqui, tudo mudaria. E aí a gente entra no C, que é muito complicado e muito difícil, e gera muitas dores nos nossos corações. O C. Porque a gente pode ir na situação do C, e o C acabar colocando Deus da forma como a gente imagina, como aquele botão de emergência. Está tudo indo bem, até vir aquela ligação, até ouvir aquela mensagem. E eu aperto aquele botão de emergência. Senhor, preciso de você agora. E às vezes a gente até promete, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso para você. O C é muito complicado. Porque a gente espera que Deus faça alguma coisa de acordo com aquilo que a gente acha que Deus tenha que fazer. E se Deus não fizer, ou eu abandono a minha fé, porque esse Deus não merece o meu coração, porque eu coloquei meu coração no Senhor, Ele não respondeu de acordo com o que eu imaginava. Ou eu acabo olhando na perspectiva, será que eu pequei contra o Senhor para Ele fazer algo para mim? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu não tenho fé o suficiente? A pergunta é, Deus ele dialoga com esse ser? Jesus ele vai ao encontro desse ser? Não. Ele vai ao encontro da dor de Marta e Maria. Mas ele não questiona, ele não argumenta, ele não coloca dúvidas no coração, mas ele pega Marta e Maria e diz assim, me mostra onde ele está. E quando ele vai ao encontro, ele chora. Ele chora. Diz o texto 2 vezes que ele se comove amargamente ou profundamente. Ele entende a dor dessas irmãs. Ele mesmo sofre pela perda de um amigo querido. Mas esse sofrimento, esse choro, não termina ali. Não é esse consolo que Jesus vem trazer. Parece meio contraditório, a gente está no 5º domingo da Quaresma. E Quaresma já nos prepara para a Sexta-feira Santa, para esse período de arrependimento. Mas hoje é um texto que fala sobre Páscoa, sobre ressurreição, sobre nova vida. E é justamente nessa caminhada que a gente tem, que a gente olha para a dor e para as angústias que a gente passa nesta vida, mas com olhos e ouvidos nessa mensagem de Jesus, daquilo que Ele vem fazer, da ressurreição do corpo. Então, mesmo diante da dor das irmãs, eu assim, me leva, aonde que está Lázaro? Ele fala assim, tira a pedra do túmulo. E na mente dela, Jesus não tem mais nada para fazer, acabou. Se você tivesse vindo antes, daria tempo. Agora acabou. Ele fala assim, tira a pedra. Ele ora a Deus. E com uma palavra, ele vai dizer, saia. Saia do túmulo, Lázaro. Porque Marta e Maria ouviram do próprio Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que alguém morra, viverá. E se você crê e vive, você nunca morrerá. Foi isso que Jesus disse para Marta e Maria, uns minutos antes dele falar para Lázaro, saia logo do túmulo. E diante dessa realidade, a gente pode dizer, nessa perspectiva de Marta e Maria, o morto não ouve, o morto não responde, o morto não anda, mas Lázaro ouve, Lázaro responde, Lázaro levanta do túmulo e anda. A pergunta é, será que Lázaro teve condições de ouvir a voz de Jesus? Ou a voz de Jesus, ou a voz da ressurreição criou vida no coração de Lázaro?
É a voz de Jesus que cria vida aonde não há mais esperança. Por quê? Porque não é uma obra nossa, mas é um dom divino, é um presente da fé. É a graça e a misericórdia de nosso Deus. E a gente começa então a fazer sentido aos outros textos também. Quando a gente olha para Ezequiel, fala dos ossos secos, é a voz de Deus que faz com que isso aconteça. Quando a gente olha para até mesmo Romanos, que a gente não olhou muito, no final, o último versículo vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ressuscitar vocês, porque Ele habita em vocês. O Salmo, quando aquele salmista está no fundo do poço, está no profundo do desespero, ele se agarra na promessa e na palavra do Senhor. Vida onde só havia morte. Agora vamos tentar trazer um pouco para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Jesus, ele pergunta para Marta e Maria, dizendo: você crê nisso? E como é que ela responde? Ela responde: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A pergunta que a gente faz e que esse texto nos leva a colocar também de forma muito particular e pessoal no nosso coração: você crê que a voz de Cristo gera vida aonde há morte, aonde há desespero, coloca consolo? Você crê que Jesus é mais, a voz de Jesus é mais forte do que o luto que está no teu coração, que um dia nós vamos reencontrar com aqueles que morreram com Jesus? E como é que essa palavra chega até nós? Ela não chega de forma abstrata, ou como pinceladas, fragmentos que a gente vai ouvindo. Não, ela chega de forma muito concreta. Muito concreta. Na palavra sendo lida para vocês, proclamada no teu coração. Com a voz do pastor que hoje disse: os teus pecados estão perdoados. Na voz do seu batismo, quando vocês ouviram: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando hoje vocês vão participar da ceia, e essa voz vai dizer para vocês: isto é meu corpo, isto é meu sangue, dado para vocês. Essa não é uma voz apenas para que a gente possa lembrar ou me informando de algo que está acontecendo. Não, é a voz da ressurreição sendo colocada e dita no coração de vocês, na vida de vocês, lembrando de que a vida é mais poderosa do que a morte. É Deus agindo em vocês. Mas um dia, e Deus tem prometido isso para nós, todos nós vamos ouvir uma voz, com alto e bom som, dizendo: saia, ou venha até mim. Naquele dia os túmulos vão se abrir, corpos vão ressuscitar, e a morte não vai ter mais nada a dizer. De fato, o coração ele dispara quando a gente recebe aquelas mensagens que a gente não gostaria de receber. De fato, a gente fica com o coração meio machucado quando o médico chama, quando a notícia que a gente teme pode realmente vir. Quando o luto talvez vai bater na nossa porta. Talvez muitos de vocês estejam passando por ele. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, o que esses textos me permitem dizer para você hoje: a dor e a tristeza, a separação e o luto não têm a última palavra. Qual é a última palavra? É a voz da ressurreição sendo dita no coração e na vida de vocês. É por causa disso que Jesus foi até a cruz. E é por causa disso que Ele ressuscitou no terceiro dia. E por causa da ressurreição de Cristo, eu também tenho a certeza de que um dia, não só eu vou ressuscitar, porque eu creio naquele que me resgatou, mas todos aqueles que morreram com Jesus vão ressuscitar no último dia. E enquanto esse dia não acontece,
nós nos agarramos com o salmista. Lá no profundo do desespero eu clamo a Ti, ó Senhor, ouve meu pedido de socorro, para que lá no final, no versículo 7, a gente possa como igreja dizer: povo de Israel, põe a sua esperança em Deus o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. O amor de Deus é tão grande, passa todo o nosso humano entendimento. Não é uma voz que a gente compreende, mas é uma voz que é dita para mim e para você, e nos levanta. As vozes levantai, a voz de Deus nos levanta no nosso profundo desespero. Que essa voz continue ressoando no seu coração até o dia final. Em nome de Jesus, amém. Nos colocamos em pé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje, agora e até a hora da nossa morte. Amém.